Fala pessoal, Marcelo Cardoso aqui e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade às nossas reflexões no Evangelho de João. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16, apenas um trechinho, como já é de costume nessa série aqui, sobre essas reflexões rápidas de João, aonde eu quero transmitir para vocês a ideia de que vocês possam pegar esse vídeo, que vai ser curto, e possam ouvir enquanto estão lavando a louça, enquanto estão fazendo alguma coisinha ali onde dê para você ouvir com o seu celular, ou até você de repente ligar a sua TV enquanto está passando um pano na sala, limpando ali, organizando a bagunça das crianças. Então, essa é a ideia, que você faça uma reflexão rápida, bastante prática para a tua vida, sobre o Evangelho de João. E na sequência nós vamos continuar depois capítulo 17, 18 até o final, que é o capítulo 21. Mas hoje vamos falar sobre o capítulo 16. Eu vou ler um trecho para vocês, que ele está a partir do verso 5, que diz assim: Jesus falando para os seus discípulos, olha só: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Bom, nesse texto aqui, geralmente a ênfase que se dá é sobre o trabalho de consolação do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo será aquele que vai estar ao nosso lado nos momentos de tristeza, não apenas no momento de tristeza, mas nos momentos em que a situação ficar difícil, no momento em que o mundo nos acusar. Se você é um seguidor de Jesus, isso vai acontecer cedo ou tarde. O mundo vai te acusar, o mundo vai para cima de você, porque o mundo ele já está condenado. O mundo, que eu digo, é o sistema que insiste em viver sem Deus. E você que insiste em viver com Deus, porque sabe que só em Jesus há vida eterna, você vai ter esse embate, esse confronto com o mundo, que você não precisa procurar, ele virá naturalmente. Então, quando você estiver perante um julgamento, perante uma situação onde vão querer te injustiçar ou algo do tipo, o Espírito Santo será esse nosso consolador, aquele que vai estar do nosso lado e que vai fazer um papel de advogado. Ele vai nos defender perante as acusações. Mas o detalhe importante desse texto é que o Espírito Santo ele não tem apenas a função de consolar os santos, mas também de julgar o mundo. Porque você percebe aqui que no texto ele fala... Jesus está falando para os seus discípulos que o Espírito Santo ele tem mais 3 funções além de consolar os santos. Ele vai convencer o mundo de 3 coisas. Ele convence do pecado, convence da justiça e convence do juízo. Então o Espírito Santo, nosso Consolador, tem essas 3 funções contra o mundo, que seriam como uma espécie de advogado de acusação contra o mundo. O mundo vem, levanta uma queixa contra nós, usando aqui a figura de um julgamento, de um júri, e o nosso advogado levanta mais 3 acusações contra o mundo, né? O pecado, a justiça e o juízo. Então eu queria só ler para vocês aqui uma breve reflexão das aulas que eu já dei sobre João lá na Igreja Batista Cidade Oceano, nos anos de 2017 a 2019, eu passei por todo o Evangelho de João, foram mais ou menos 65 aulas, e olha que eu resumi bastante, hein? E ele diz que o comentarista que eu estava estudando dizia o seguinte nesse texto, olha só: o significado do verbo convencer pode ser entendido como repreender, expor, acusar um erro, desprezar ou refutar, tá bom? E aí a gente, como bons estudiosos da Bíblia, precisamos entender que não são todos esses significados que são aplicados ao texto, ok? Mas a partir dos significados, da gama de significados da palavra, a gente tenta encaixar aquele que diz mais com o contexto. Então aqui eu entendo que esse convencimento tem a ver como acusar um erro, tá bom? Apontar um erro do mundo. Na verdade,
3 erros. Então a função do Espírito Santo não é apenas depor em nosso favor, como eu falei, mas também de ser uma espécie de advogado de acusação do mundo. Esse comentário é do Craig Keener, tá bom? No comentário histórico-cultural da Bíblia, tá? Do Novo Testamento. E aí olha só o que eu escrevi aqui para os alunos que estavam presentes naquela aula. Ele convence o mundo do pecado, ou seja, eles rejeitaram o Messias e estão em rebeldia contra Deus. Então, o Espírito acusa o mundo nessa tríplice acusação. A primeira é do pecado. Qual foi o pecado? Rejeitaram o Messias. Ele convence da justiça. Por quê? Deus envia o seu Filho ao mundo para redimir os crentes e anular suas dívidas. E isso é reputado pelo mundo como algo indigno de crença. Então, eles não acreditam que Jesus veio para limpar os pecados do mundo e trazer salvação para aquele que crê. Então, ele é acusado pelo Espírito Santo, né? O sistema do mundo e os seus adeptos são acusados na questão da justiça porque eles não creem que essa justiça de fato aconteceu. Então, ele é convencido do pecado porque rejeitaram o Messias. Da justiça porque não acreditam na obra redentora do Espírito. E nesse sentido, nós podemos falar assim, ó, a justiça do mundo consiste em manter o homem longe dos padrões santos estabelecidos por Deus. Essa justiça será exposta e condenada, pois ela inverte a verdade, tornando-a em mentira. Então, quando a gente fala que o ser humano, o homem, só será salvo mediante a fé em Jesus, eles invertem isso e falam, não, ele não precisa ser salvo em Jesus. Ele pode dizer que a salvação pode ser alcançada por si mesmo, como também pode dizer que a salvação não é necessária, porque isso é uma coisa que não vai acontecer, porque a vida começa aqui e acaba aqui. Por exemplo, é uma maneira de você dar crédito a essa falsa justiça invertida do mundo. Tá? E finalmente o Espírito expõe ao mundo a sua condenação, pecado, justiça e juízo, juízo e condenação. Pois quem não crer em Cristo e permanecer no engano, né? Quem não crer em Cristo e permanecer no engano, será condenado juntamente com o príncipe deste mundo rebelde. Então o que acontece aqui é que o trabalho do Espírito Santo, ele não é apenas do consolador, do advogado de defesa do santo, mas também de advogado de acusação contra o mundo, porque as obras de Cristo um dia serão reconhecidas por todos. Todos vão se dobrar e se ajoelhar perante ele. Uns se dobrarão e se prostrarão para receberem a salvação e outros para receber a condenação. Então, se você não crer em Jesus, como diz as Escrituras, você receberá como paga a condenação eterna, que é o afastamento eterno e permanente de Deus. Tá bom? Então, esse aqui foi o resumo, a reflexão do capítulo 16, dizendo sobre esse trabalho do Espírito Santo, que além de consolar, além de defender o santo, ele acusa também aqueles que permanecem rebeldes, tá bom? Então, se você gostou desse breve vídeo, dessa reflexão, peço que você deixe aqui o seu like, que você se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá bom? E eu vejo você no próximo vídeo, João 17, será a nossa próxima reflexão. Muito obrigado pela tua atenção e busquem sempre as coisas do alto.